Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Forte é o Senhor todos os lados, ajuda a língua que fala sobre mim. Os que dizem, com a língua prevalecer, nossos lábios pertencem. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos povos, dos gentios, dos necessitados, dele cantarei agora, diz o Senhor. Porém, em salvo aquele a quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro purificado 7 vezes. Tu guardarás, Senhor, nesta geração, os livrarás para sempre. Todos os seus lugares andam os perversos, quanto entre os filhos dos homens de igreja é verdade. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, vamos fazer mais uma oração? Vamos colocar em pé. Espero que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Pedir para o irmão Wagner estar orando para nós. Glória a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Deus abençoe, Senhor Jesus, que possamos atender o Senhor. Bendito é o teu nome para sempre. Estamos unidos aqui exatamente com esse propósito, Senhor Jesus, de ouvir a tua palavra, atender do Senhor, agradecer, Senhor, para todo sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque possamos estar aqui na tua casa, conforme por que estamos aqui. Como é bom estar na tua casa, Senhor Jesus. Bendito é teu nome para sempre. Aleluia, Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Glória a Deus. Esse salmo de Davi é um salmo muito interessante porque Davi aqui nos revela um grande contraste entre Deus e os homens, a realidade diferente de Deus e dos homens, a realidade diferente das palavras de Deus e dos homens. O Salmo 11 também de Davi é um salmo onde este servo do Senhor, ele expõe sua grande confiança em Deus. Mas do 11 ao 12 ele muda drasticamente o tom, porque no Salmo 12 ele foca mais no dano da sociedade, causado por deslealdade, mentira e engano da parte dos homens. E ele inicia o salmo dizendo assim: salva-nos, Senhor. Ou seja, um servo de Deus pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo salvação. E por quê? Aí na sequência ele expõe: já não há quem seja fiel. Já não há quem seja fiel. Olha que situação triste e medonha, onde Davi ele está passando por uma situação onde chega a uma conclusão que não havia ali fidelidade. Na verdade, um salmo que me chama a atenção de Davi também, você pode abrir para conferir, no Salmo 101, no verso 6, este homem de Deus, ele menciona assim:
os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem na minha presença, os fiéis, os íntegros. E Davi, ele era um homem, como eu e como você. Só que ele tinha esse desejo, esse anseio por dignidade da alma, por um atributo, por uma virtude que diz respeito ao caráter de Deus. Ou seja, se ele estava como um homem procurando fidelidade na terra, para que homens fiéis habitassem na sua presença, imaginemos nós Deus, então. Imaginemos nós Deus, que sempre primou por fidelidade da parte dos homens, mas infelizmente uma tendência grande da parte dos homens é exatamente a infidelidade. A infidelidade. E por mais que muitas vezes nós lutemos o tempo todo para sermos fiéis, pode ser que em algum momento não sejamos tão fiéis assim, ou até sejamos infiéis por muitos momentos. É difícil admitir. Eu sempre fui fiel em todos os sentidos. É difícil admitir isso. É difícil alguém admitir isso. E é óbvio que o nosso coração é enganoso e perverso. Mais do que todas as coisas, como mencionou a Bíblia, como mencionou Jeremias. Que o coração do homem é enganoso e perverso. E o apóstolo Paulo, que era um homem de grande caráter, depois que ele tornou-se discípulo de Cristo, eu tenho assim muita admiração por Paulo. Depois de Jesus Cristo, tem algumas pessoas que eu admiro bastante assim. Primeiro, o apóstolo Paulo, obviamente, que nos deu praticamente toda a teologia do Novo Testamento. E depois Davi, como um homem adorador, um verdadeiro adorador, que realmente tinha fome e sede de Deus, a ponto de adorar ao Senhor até mesmo dentro das cavernas. Se você puder abrir comigo, um texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. O barulhinho está ruim, que eu vou desligar essa. Fazer igual o João. 2 Timóteo, parece que até aumentou a voz. 2 Timóteo 2. A partir do 11, Paulo falou assim, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará.
Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Paulo está falando aqui acerca da lei da reciprocidade, certo? E está trazendo também uma palavra bendita, uma grande revelação, onde ele diz assim: se morremos com Ele, se estamos crucificados com Cristo, com Ele viveremos. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Jesus falou: aquele que perseverar até o final será salvo. Reinaremos com Ele. Aí ele adentra na questão da reciprocidade. Se o negamos, Ele também nos negará. Lei da reciprocidade. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Diz Paulo mesmo. Se somos infiéis, aí muda a conversa. Ele não será infiel, porque ele é fiel o tempo todo. Porém, retribui o homem segundo a sua própria infidelidade, a própria infidelidade do homem. Aí Deus justo retribui a infidelidade do homem, não que Deus seja infiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, ou seja, Deus é fiel o tempo todo, porém o homem nem tanto. E talvez possa até jactar-se dizendo assim: eu sou uma pessoa fiel. Tem que ter certos cuidados com algumas declarações, e nós vamos exatamente tratar muito disso aqui nesta manhã, acerca das palavras. Deus é fiel, mas Davi, ele estava mencionando no Salmo 12, que não estava havendo fidelidade, e isso é uma coisa muito triste, porém real. Já não há quem seja fiel. Por outro lado, se você abrir comigo em Miqueias, esse profeta lá na antiguidade também já havia mencionado alguma coisa assim no capítulo 7. Miqueias é antes de Naum, depois de Jonas. Esses profetas menores é difícil de achar, né? Mas uma boa pista está entre o Novo e o Velho Testamento. Capítulo 7 de Miqueias. Olha o texto: que desgraça minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nem um figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. É Paulo repetir isso lá em Romanos, né? Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Esta era a realidade daquele tempo. Porém, percebemos que hoje em dia isso não é muito diferente. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno.
Os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como o espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Infelizmente, nós percebemos que essa é a triste realidade do mundo hoje. Que o melhor deles é como um espinheiro e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Muito forte isso. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Uma palavra de advertência do profeta Miqueias. Versículo 5. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. O filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Meu Deus do céu, é a triste realidade dos dias de hoje. E, queridos, todos nós sabemos que isso é uma grande verdade. Paulo, em 2 Timóteo 3, ele nos dá uma lista, e essa lista fala muito comigo, acerca exatamente desses dias que nós temos vivido. 2 Timóteo 3, ele diz assim, 2 Timóteo 3, Paulo diz assim: saiba disso, precisamos como servos do Senhor estarmos atentos. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Desculpa chegar essa É o tempo. É o tempo que nós estamos vivendo. Tempos terríveis. Não dá para tapar o sol com a peneira. Esta é a realidade de hoje. Tempo terrível. Tempo terrível. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores. Quem é que trai? É aquele que não é fiel. Como Davi colocou no Salmo 12. Já não há quem seja fiel. Ou seja, este é um mundo mais de traidores do que de fiéis. E é nesse sentido, amados, que nós precisamos sondar o nosso próprio coração, para termos muito cuidado acerca de tudo aquilo que nos assola, no que diz respeito às nossas próprias fraquezas. Porque os homens estão tão inclinados ao mal, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí, Paulo dá um bom conselho a Timóteo: destes afasta. Um bom conselho de um homem de Deus a quem ele quer bem. Destes afasta. Ou um conselho de Tiago, ali no final do primeiro capítulo: vocês procurem guardar-se incontaminados do mundo. E aquilo que eu vivo falando, o homem de uma mensagem só, é aquilo que eu vivo falando. Nós precisamos, queridos,
cuidar de nós mesmos. Miqueias, quando ele faz esse relato triste aqui, interessante que ele está profetizando aqui aos líderes de Samaria e aos líderes de Jerusalém, e em breve Deus iria tratar com esse povo, com o povo de Israel, iria tratar com a desgraça de Israel. Por quê? Porque o próprio povo escolhido era propenso ao mal, e no entanto o próprio Deus permitiu exílios, tanto na Síria quanto na Babilônia. O próprio Deus permitiu por causa dessa dura realidade do homem. Mas o profeta, no capítulo 7, no versículo 7, ele coloca assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Ou seja, ele sabe da realidade dos homens, mas onde que ele coloca o seu coração? Porque ele também é homem. Ele coloca o seu coração em Deus. Porque diante das desgraças humanas, a graça vem de Deus. Diante das desgraças humanas e das propensões do homem, dos homens, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Glorifiquemos a Ele por suas misericórdias. Novas são a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Então Davi está pedindo ajuda. Por quê? Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Você conhece aí uma meia dúzia de pessoas que você possa dizer: olha, nesses 6 eu confio plenamente. Ou nesses 12 eu confio plenamente. Gente, uma vez eu ouvi de um pastor, onde ele disse assim: a cada 12 pessoas, uma é infiel, pelo menos. A cada 12. Ou uma é propensa a trair. E da onde que ele pegou esse dado? Exatamente dos 12 discípulos de Jesus. Dos 12 discípulos de Jesus. Um traiu. E o pior, ele foi tão condenado por sua própria mente, pelo seu próprio coração, a ponto de tirar a sua própria vida. O peso foi tanto sobre ele, a ponto de um final trágico. Mas todos nós sabemos, queridos, que ali Jesus estava lidando com homens como eu e como você, propenso a negar, propenso a desejar o mal para os outros, como talvez num âmbito religioso, ou numa vaidade patriota, como João e Tiago, que mencionaram até de colocarem fogo nos samaritanos. Ou um Felipe que estava tanto tempo vendo Jesus proferir palavras de vida eterna e fazer atos de justiça e promover grandes milagres, e ainda assim, de maneira tola, abordou Jesus, dizendo: mostra-nos o Pai, isso basta.
ou como um Tomé racional, que só acreditava vendo. Todos nós temos as nossas propensões e falhas, só que essa questão, queridos, de confiança é uma questão muito, muito delicada e nós temos que ter inteligência para sabermos lidar com isso, porque apesar daqueles homens serem falhos, Jesus confiou, Jesus serviu eles, Jesus discipulou eles, Jesus orientou eles, Jesus treinou eles, certo? Ou seja, Deus investiu naqueles homens, por mais que fossem homens limitados, falhos, transgressores, que não foram perfeitos o tempo todo. Teve um que se perdeu e que não teve jeito. Precisamos tomar cuidado, porque de 12 a 1 que vai se perder. Agora, a questão é a seguinte: muitas pessoas interpretam errado aquilo que Jeremias declarou: maldito é o homem que confia no homem. Muitos interpretam errado esse versículo, porque, queridos, eu não me torno maldito de confiar no meu Senhor, mas eu me torno maldito de confiar em mim mesmo, de confiar no meu poder, na minha autossuficiência, nas minhas capacidades. Aí eu me torno maldito. Mas eu preciso confiar nos outros, apesar de muitas vezes estar propenso a me decepcionar. E muitas vezes vamos nos decepcionar pelo meio da confiança. Mas eu não posso, neste mundo, me colocar dentro de uma bolha e dizer assim: olha, eu vou viver por mim mesmo e não confio mais em ninguém. Aí é preciso você sair do mundo, que vai ser impossível viver sem confiar. Por exemplo, você vai na padaria comprar pão. Todos nós comemos pão. A pregação de domingo passado. Quando você chega na tua casa e você pega aquele pão que você comprou, você vai comer ele com confiança ou não? Você sabe como que foi feito aquele pão? Vamos colocar aqui uma questão bem prática. O padeiro que fez o pão, sabe que ele não cuspiu dentro daquele negócio? Já parou para pensar nisso? Agora, aí você defende aquela tese, né? O que o olho não vê. Aí, com toda a confiança, você come o pão do que o padeiro fez. Assim é a vida. E você nunca vai saber se houve um cuspe daquele pão que você comeu naquele bendito dia. Mas é um cuspe ungido, pastor, porque é um servo de Deus que cuspiu. Os reis ali, na antiguidade, eles tinham os seus súditos. E toda a comida que traziam ao rei tinha que alguém experimentar primeiro,
porque se tivesse algum veneno direcionado à pessoa que era, né, usada para aquele fim, morreria em vez do rei morrer. Então, gente, essa questão de confiança, você vai ter que confiar de diversas maneiras em muitas pessoas, apesar de que pode se decepcionar. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Agora Davi aqui ele entra numa área bem complicada em relação a palavras. Ele diz assim: cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. O homem é propenso à mentira, certo? O homem é propenso, tem uma grande propensão à mentira, diferente de Deus. Números diz assim que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Seja todo homem mentiroso, e Deus é o contraste. Quem aqui nunca mentiu? Olha, pastor, desde o primeiro dia da minha vida até hoje, 53 anos, nunca saiu uma mentirinha da minha boca. Pode ser. Não foi mentira, foi omissão, né? O que vocês acham daquele caso de Raabe? Essa é uma questão que pode gerar uma polêmica em relação ali aos 2 espias. Ela mentiu ou não acerca dos espias? O que vocês acham? Ela mentiu ou não? Para aqueles que vieram ali procurando os 2 espias. Hã? E por que ela foi justificada mesmo mentindo? É uma questão complexa. Ela faz parte da linhagem ali de Jesus. Mas a questão é a motivação maligna. É a questão do coração enganoso. Cada um mente ao seu próximo. A mentira com más intenções. A mentira proveniente de um coração inclinado ao mal. E, gente, isso tem muito hoje. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Queridos, essa é uma questão difícil de discernir. Sim. É minha prima, não quis contar outra parte. Não quis contar outra parte. Senão o faraó matava. Exatamente. Eu estava encaminhando, só que na cabeça de nós homens, Sim. se eu falo que é minha esposa, e ele falou, não, ele não fica com as mulheres casadas, é mais fácil para ele mata o marido. Isso. Ele fazia isso, né, o faraó. Com Aí ele certeza. falou, não, ele é minha prima. Aí foi ao contrário, quando eu vi que a tua prima levou ela para falar, assim, foi assim, falou, não, não, o que acontece? Começou a tratar bem ele. Sim. Aí quando o Senhor começou a mandar as pragas, ele foi agora. Achando que era irmã da... É irmão que falou.
achando que Mas era é, porque na época não tinha. meio, Contou só metade, e também no caso contou dele, só a metade. foi a coisa certa a fazer né, naquela hora. Sim, uma meia verdade. Só falou assim, ó. Agora se o cara perguntasse além disso, ela não era ele, estava mal muito só. Só que eu falei que era irmã e ficou, aceitou. Sim, exatamente. Bem colocado lá. Uma questão aqui de bajulação. É difícil discernirmos entre bajulação e honra. Certo? Mas as palavras do crente devem ser palavras bajuladoras ou palavras de honra? De honra, né? As palavras do crente devem ser palavras de honra. Porque qual que é a questão da bajulação? Se você é um ser bajulado, você se alegra nisso? Agora, se você é um ser honrado, aí você vê virtude nisso. Não para a tua glória, mas para a glória de Deus. Porque a bajulação, ela evidencia interesse. Segundas intenções. Terceiras intenções. Promoções. E isso é um perigo. Porque infelizmente tem pessoas que se deixam levar por bajulação. Os bajuladores estão cheios de manipulações. São aqueles que manipulam visando alguma coisa. Mas aquele que honra com palavras, suas palavras não são mentirosas, mas suas palavras são de respeito e de valorização. É óbvio que se for para nós abrirmos as nossas bocas, as nossas palavras têm que ser palavras edificantes, para edificar os nossos próximos, para edificar. Mas, num mundo onde não há fidelidade, onde a confiança é rara, onde cada um mente ao seu próximo e os lábios bajuladores falam com segundas intenções, como nós agirmos como servos de Deus diante de tudo isso? Precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras, com a nossa língua. É óbvio que as nossas palavras têm que ser palavras justas. Eu estou lendo um livro, queridos, acerca de palavras. E o que vai mudar o coração do homem? São as palavras. E as palavras que mudam o coração enganoso e perverso do homem, muitas vezes são palavras duras. Mas são palavras justas e de confronto. Se nós olharmos Jesus o tempo todo ele teve palavras suaves? Não. Jesus, muitas vezes, ele chamou as pessoas, principalmente os religiosos da época, de filhos do diabo, raça de víboras. Quando ele está dirigindo uma palavra, em Mateus 23, ele está se dirigindo aos mestres da lei. Por quê, queridos? Muitas vezes, os mais perversos são aqueles que se acham profundos conhecedores da palavra de Deus. E a partir disso, tendem ao orgulho, à arrogância, à soberba. Isso é uma coisa muito perigosa. As pessoas estão se tornando hipócritas. E foi o que Jesus exatamente combateu, a hipocrisia do homem. A hipocrisia, o que é uma grande propensão humana. E a falta de sabedoria. Porque, como colocou lá o Tiago, que a sabedoria que vem do alto é sem parcialidade e sem hipocrisia.
Uma pessoa hipócrita é uma pessoa que tem falta de sabedoria. E era exatamente o que Jesus estava combatendo. Eles se justificavam pela religião, porém eram hipócritas. E Jesus não suavizou. Jesus chegou junto e usou palavras. Palavras. As palavras é que têm o poder de instruir os homens. E muitas vezes, queridos, nós vamos ter que ouvir palavras duras para que entremos no eixo, para que andemos na linha. Agora Davi aqui, ele declarou assim, ó, olha a palavra de Davi: que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Gente, nós como servos de Deus, obviamente que nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Mateus 12:37, o que está escrito lá? Que pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados, certo? Pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. Aí o que tem que haver nas nossas palavras? Sabedoria. Sabedoria para usarmos a nossa língua com justiça, nem que às vezes possa doer no coração alheio. Mas a palavra nunca deve ser usada para depreciar, para menosprezar, para humilhar, para comparar, porque daí, queridos, vai dar ruim, vai ficar mal. As nossas palavras têm que ser palavras justas e verdadeiras. Palavras justas e verdadeiras. E o que Davi está dizendo assim, que o Senhor corte o lábio bajulador, aquele lábio que manipula, propenso ao mal, influenciador para o mal, que incita divisão, que promove divisões, inimizades, contendas. Devemos ter muito cuidado com isso, porque tem pessoas autossuficientes que muitas vezes estão pensando ali no seu próprio ego, estão pensando em posicionamentos relevantes, até dentro de uma igreja. E aí, o que eles fazem? Usam os seus lábios de maneira bajuladora, mas com segundas intenções. A grande intenção é promover discórdia, dividir. Igrejas que racham, igrejas divididas, nascem, muitas vezes, da bajulação. Por exemplo, eu chego na irmã Meire, começo a bajular. Eu sou contra o pastor da igreja, pastor careca da igreja. Viu? A sorte é uma bênção, a sorte tem uma larga experiência, a sorte é que isso, que aquilo, que é espiritual. Só não acho que aquele pastor assim, começa com a bajulação, de repente já lança uma seta. Aí vai na irmã Joséfa, aí vai na irmã Neuci, aí vai na irmã Luísa, a sorte que tem uma profunda experiência, né, que é perseverante, que é uma pessoa que não se dobra, isso e aquilo. Começa com a bajulação. Só não acha que aquele pastor
E vai enganando, vai trazendo pessoas. Vai trazendo pessoas. Quando vê que tem um bom grupo, divide. Racha. E essa divisão pode estar até mesmo dentro de uma igreja, não que propriamente saiu lá para fora e fundou outra igreja. Isso acontecia ali na igreja de Corinto. Ah, eu sou de Paulo. Não, eu sou do Wagner. Ah, eu sou da Letícia. Não, eu sou do Abner. Porque o Abner é jovem, tem um cavanhaque bonito, né? Inteligente. Eu sou do Abner. E, gente, isso é ruim, porque isso promove contenda e rachadinhas, por conta das vaidades e do coração enganoso e perverso. Só que Paulo, ele declarou assim: nada façais nem por contenda e nem por vanglória, e tudo proveniente da língua do lábio. Quem promove contenda, obviamente usa a sua boca. Quem promove vanglória, altamente se vangloria a si mesmo, usando a sua boca, o seu coração, a sua língua. Vocês já viram eu me autoglorificando aqui alguma vez? Já viu, vai? Pode dizer. Ah, pastor, teve aquela vez. Se levante agora e faça isso. Quem já viu aqui eu me autoelogiando? Não, isso aqui só aconteceu porque eu fiz, porque eu orei, porque eu... Quando que vocês viram o pronunciamento dessa boca que os vermes vão comer daqui a 120 anos? E nunca ouvirão, gente. Nunca ouvirão, porque isso não tem respaldo bíblico. Chegue mais perto, que a gente lê isso. Abner, A gente não pode acabar. eu sou do Abner. A gente, eu assumi um posto ali, por essa experiência que eu aprendi, eu tive semana passada, assumi a licença, e eu cheguei lá, já tinha uma vigilante, há 6 meses. E além dela ser vigilante, ela é, digamos, uma cuidadora da faculdade. Eu brinquei, você nem governanta aqui. Mas é uma ótima profissional. Aí tem as meninas da limpeza lá. Aí eu cheguei de um jeito, né? A pessoa tem um jeito de ser. Foi educada, conversa com todo mundo. Aí vocês retornaram, eles me fechou e disseram,
nosso único objetivo é no final nós fazer o que nós temos que fazer. Então não pode dar conta que as pessoas façam as coisas, todo mundo tem o seu valor. A gente não pode se vencer as pessoas. E eu estou falando isso para as meninas, falei isso para as meninas lá, porque eu ficava preocupada com elas, mas eu sei que muita proposta. Mas eu cortei o mal ali. Eu falei, não faço mais essa comparação, porque o meu valor está mas você entrou agora para a empresa nova, né? Mas você já está firme? Eu falei, sim, eu estou atento na empresa, eu estou há 2 anos, só que ela é mais velha que posto, então ela conhece o trabalho muito mais do que eu. Falei, e eu estou seguindo o que ela faz, uma parte profissional. Então é isso, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Esse negócio de as pessoas me comparar, a gente pode falar assim, nossa, lá eu sou melhor. Todo mundo tem falhas, tem defeitos, assim como as outras pessoas têm. E cada pessoa tem um valor, cada pessoa faz da forma que lhe foi confiada. Então a gente precisa cortar o mal pela raiz. E eu falei assim para as meninas assim, a fofoca ela só continua se você der espaço. Mas a fofoca tem que morrer ali. Chegou, eu peguei para dar de novo, chegou para você também. Não estou com as meninas. Eu falei, ó, já escuta de um, escuta de outro. A questão não fica levando. Morreu ali, cortou ali, tá bom. Eu acho que a gente sempre usa quando a gente estiver. Com certeza. Vamos abrir um texto em Efésios, no capítulo 4. Paulo está passando recomendações para a igreja, uma igreja muito importante, talvez uma das mais importantes, a igreja de Éfeso, pastoreada por nosso querido Timóteo. E olha que Timóteo, gente, teve dificuldades em determinados momentos nessa igreja, a ponto até de enfraquecer, querer desistir. Mas Paulo, ele passa recomendações importantes, a membresia, dizendo assim, capítulo 4, a partir do 25. E essas palavras aqui são válidas para a igreja de Cristo no âmbito geral, porque condizem com a realidade do homem e com aquilo que Deus requer de nós. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Olha a partir do 29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Apenas a que for útil para edificação. Gente, assim como nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos também. Se for palavras de edificação, amém. Esses dias eu estava numa reunião, chegou alguém, ô sem cabelo. Ó, eu brincar com a minha aparência é uma coisa, certo? E eu vivo brincando aqui com a minha aparência e os irmãos riem, que é normal. Mas aí você mexer com a aparência de uma pessoa, daí já é uma palavra ferina. Não se mexe com a aparência das pessoas. Ô barrigudo, ô baixinho, não se mexe. Ô magrelo, ô narizudo. Não se mexe com a aparência das pessoas. Agora, se for para abrir a boca, ô bênção, tá bonito, hein? Tá elegante. Olha que blusa bonita. Faz um elogio para a pessoa dele, coloca a pessoa para cima, dá um up. Palavra edificante. Agora, ô sem cabelo, obviamente é um complexo de inferioridade da pessoa. E eu não preciso levar em consideração isso. O que eu estou enfatizando aqui é a questão do coração da pessoa.
o coração da pessoa, liberando palavras lançadas ao vento que não edifica absolutamente ninguém. Porque assim, né? Tem um menino que eu conheço, não vou dizer quem é, que vive falando do meu cabelo, da minha aparência. Mas se eu olhar para a aparência dele, eu vou ter pelo menos uns 3 argumentos. Entenderam, né? Tá bom, você está olhando e está criticando o meu cabelo, mas deixa eu examinar você. Não é um deus grego, não. Não é. Cada um olha para a sua própria aparência, para o seu próprio nariz. E pesa as suas palavras. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Para que conceda graça. Vamos fazer aqui um teste. As palavras que você tem falado estão produzindo graça ou desgraça? Graça ou desgraça? Gente, nós temos várias orientações de Tiago em relação à língua. Abra aí, eu já estou encerrando, no capítulo 3 de Tiago. Capítulo 3 de Tiago, depois de Hebreus. E algo que me chamou a atenção, a declaração de Tiago aqui. Tiago capítulo 3. Olha a intensidade do versículo 8. A língua, porém, ninguém consegue domar. Tem alguém aqui que consegue domar a sua língua? Você consegue? Hã? Tem alguém aqui que consegue domar 100% da sua língua? Fica dentro da boca. O próprio Davi, né? No Salmo 141:3, Senhor, põe um zíper na minha boca. Já fez uma oração assim? Olha, eu vou buscar a Deus às madrugadas para que Deus crie um zíper na minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Vou fazer uma campanha de 40 dias para que Deus guarde a porta dos meus lábios. Que dá uma vontade de falar às vezes, né? E chegar e falar. Quem já se deparou com uma atitude assim, até um pastor que se coloca em cima do púlpito, hoje eu vou falar. E começa ali, quantas vezes isso acontece? Mas o versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável. E olha, gente, cheio de veneno mortífero. Aqui no original, ele está comparando a serpente mais venenosa, cheia de veneno mortífero. Qual que é a serpente mais venenosa? O Wagner deve saber. Wagner, que é biólogo, físico, químico. Então, eu fui pesquisar, gente. A mais venenosa de todas é a taipã do interior. É uma serpente australiana. Taipã do interior. Uma dose do veneno dela é capaz de matar 100 homens. 100 homens. Dentro de meia hora. Olha a potência do veneno dessa cobra. Só que ela é uma cobra tímida. Ela só morde se você mexer com ela, oprimir ela. É uma serpente tímida. Mas a segunda mais venenosa é uma cobra africana, certo? A mamba negra.
Essa é um demônio, essa cobra. Muito agressiva. Muito agressiva. Extremamente rápida. Uma cobra grande chega a uns 5 metros. Extremamente é capaz de rastejar 16 km por hora. Portanto, se você vê essa cobra, fuja. Fuja. Ela não é tão peçonhenta quanto a taipã do interior, que tem o poder de matar 100 homens, mas 30 homens ela mata com uma picada. E dentro aí de 3 a 6 horas, mais ou menos. E a língua, o Tiago está comparando a essas serpentes mortíferas, peçonhentas, venenosas. Então tem que ter muito cuidado com o que se fala. E a língua, ela pode tanto depreciar, quanto ela pode também bajular. Se não houver princípio bíblico, se não houver honra, porque é correto você honrar. Através da honra você evidencia amor, respeito, consideração, valorização. Mas se houver segundas intenções, aí é bajulação, depreciação, comparação. Espírito do mal atuando nisso. É aquela coisa que a Letícia falou. Olha que estrago foi feito no coração de Saul, quando ele ouviu lá uma comparação. Porque Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Não se compara, não se faz comparação. Quem foi melhor, quem é pior, quem acontece, quem não acontece. Não se compara, que cada pessoa tem o seu valor. Assim como cada pessoa tem o seu defeito. Ninguém é melhor que ninguém nesse mundo. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, ele não falou, vou lavar o pé do João por primeiro, porque o João é o discípulo do amor. A Bíblia evidencia quem foi o primeiro a ser contemplado por Jesus. De quem será que Jesus lavou o pé por primeiro? Alguém já parou para pesquisar isso? Será que foi do Filipe? Será que foi do Tomé? Será que foi do Judas? Sabemos que o Pedro usou as palavras ali para dizer e evidenciar a sua tolice. Os meus pés nunca lavarás. Palavras tolas de quem não queria aprender. Certo? Mas Jesus não faz acepção de pessoas, e nós temos essa propensão de fazer. Infelizmente. Infelizmente. Queridos, portanto, como a nossa língua é muito propensa, tanto a abençoar como a amaldiçoar, porém, da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga, ou é uma ou é a outra, certo? Nós precisamos ter certos cuidados em relação a isso. No capítulo 1 de Tiago, o homem de Deus orientou assim: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Agora, se for para falar, pense para falar. Pense. Tem gente que tem uma enorme facilidade de promover discórdia. Tem gente que tem muita propensão de promover divisão, visando seus próprios interesses egoístas. É necessário discernimento. Discernimento. Inteligência espiritual. E darmos sempre vazão à palavra de Deus, porque como Davi colocou aqui no Salmo, as palavras do Senhor são puras,
São como prata purificada num forno 7 vezes refinada. A pessoa que lidava com a prata, ele ia purificando a prata até o ponto de que enxergasse a sua própria imagem, né? E a palavra de Deus é assim, é pura. E é na palavra de Deus que nós enxergamos quem nós somos, de verdade. Agora, se não estamos conseguindo enxergar isso, se a palavra de Deus só está revelando quem o outro é, aí algo está muito errado com isso. Porque primeiro a palavra tem que revelar quem eu sou, para depois eu me dispor a me relacionar com os meus próximos e ter muito cuidado nesse relacionamento com os meus próximos, a ponto de não pecar com as minhas palavras. Se for para confrontar, que sejam palavras de confronto e palavras justas. É aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei. Não deve haver comedimento se for para confrontar aquilo que está errado, mas de maneira justa. Como Paulo fez, como os profetas fizeram, como Jesus fez, como Davi fez, certo? Só que as nossas palavras têm que ser palavras cuidadosas, com zelo, com responsabilidade, com maturidade, Amém, gente? E ter muito cuidado com a língua, né? Porque de repente a taipã do interior pode se manifestar, ou a mamba negra, ou a naja. Não, aqui tem uma língua que não é uma taipã, mas uma cascavel. A cascavel também é mortífera, viu? A jararaca. Por que João Batista chamou aquela classe de pessoas lá de raça de víbora, será? Talvez estava pensando nisso, né? Vocês estão aí com suas falas, tudo cheio de vaidade. A boca fala do que o coração está cheio. Amém, gente?